Façamos então uma questão de concordância verbal. Acompanhe comigo. Estão inteiramente respeitadas as normas de concordância verbal na frase. Vamos analisar letra a letra. Acabou, sublinhei o verbo, já começa sublinhando o verbo para localizar o sujeito. Por causar, locução verbal. Má impressão no autor, as palavras que lhe dirigiu o motorista. Bom, se eu perguntar, que é que acabou por causar má impressão? Resposta, as palavras. Então o sujeito é as palavras. Se o sujeito é as palavras, não pode ser acabou, tem de ser acabaram. Acabaram por causar má impressão. Então aqui, ó, errada a concordância. Depois, que lhe dirigiu o motorista, aqui está certo. Quem é que lhe dirigiu as palavras? O motorista. O sujeito é o motorista dirigiu, tá? Então, tudo bem. Depois, deve-se aos sonegadores de impostos uma boa parcela do desequilíbrio econômico. Deve-se, tá aqui, ó. O verbo aparece acompanhado do se. Sempre que o verbo aparecer acompanhado do se, a pergunta é que se mais verbo. Então, se eu perguntar que é que se deve aos sonegadores de impostos, a resposta é uma boa parcela. Claro, seria uma boa parcela do desequilíbrio, né? Mas o núcleo é parcela. Parcela deve-se. Correta a concordância. Tá bem? É letra B de Brasil. Tradicional. Verbo que aparecer acompanhado do se, a pergunta para o sujeito é que se mais verbo. Então, ali o sujeito, núcleo é parcela, né? Deve ser. Agora, vamos lá. As três morais com que finalizam o texto não são muito animadoras. Muitos marcam a letra C. Mas, observa só, sublinhei, finalizam. Olha a lógica da frase. As três morais com que finalizam o texto. Se eu perguntar, que é que finaliza? A resposta é o texto. O sujeito é o texto, então não pode ser finalizam, tem de ser finaliza. As três morais, na ordem normal, é que quase sempre a ordem vem invertida. Primeiro vem o verbo e depois vem o sujeito. Mas na ordem normal seria as três morais com que o texto finaliza. O texto finaliza. Só poderia ser finalizam se eu tirasse esse com. Aí tudo bem. As três morais as quais finalizam o texto. Tudo bem. Agora, com na jogada, não pode ser. É o texto finaliza com as três morais. Tá bem? Portanto, errada a letra C. Dinamarca. Não costumam haver entre os corruptos quem admita a prática da corrupção. Vem comigo. Aqui eu tenho uma locução verbal. Costumam haver. Nessa locução verbal, quem manda é sempre o último. Por quê? Porque o último verbo é chamado de verbo principal. Então aqui, o haver é o verbo principal. E daí, senhor? Neste contexto, o haver é um verbo impessoal. Como assim, professor? Impessoal. Ele não tem sujeito. Ele é impessoal porque ele está no sentido de existir. O haver é impessoal porque está no sentido de existir. Sempre que o haver for um verbo impessoal, ele obrigatoriamente ficará no singular. Então, obrigatoriamente, ele fica no singular. Portanto, se ele fica no singular, o que ocorre na locução? Na locução, ele vai contaminar o verbo auxiliar e este verbo auxiliar também ficará no singular. Portanto, aqui não costuma haver entre os corruptos quem admita. Não costuma haver. Esta é a forma correta da Dinamarca. Portanto, errada aqui na Dinamarca. Aqui é a Dinamarca. Depois, Equador. Vem comigo. Tanto as altas como as baixas esferas da política têm se mostrado. Olha aqui, ó. Tanto as altas
como as baixas esferas da política. Tudo isso aqui é sujeito. Eu posso tranquilamente falar que um sujeito é um sujeito composto. Mas mesmo aqui, ó, eu tenho palavras no plural, altas quanto as baixas esferas. Esferas, se eu entender, né? Tanto as altas esferas quanto como as baixas esferas. Mas esferas está no plural. Se está no plural, esferas tem. Faltou o acento circunflexo na palavra. Tudo bem ali? Sim? Errada, Equador. Portanto, o gabarito é letra B, de Brasil. Finalizamos por aqui a correção desta questão de concordância verbal.